Porque a própria Igreja Católica, quando define o conceito de Escritura, ela define praticamente um só a Escritura. Só a Escritura. Então ela na verdade tem é uma contradição, porque ela fala que a tradição é tão bíblica quanto a Bíblia, mas na hora que define a Bíblia como se fosse só ela. Há outras contradições da Igreja Católica, por exemplo, a doutrina da salvação pela graça, que quando os concílios definiram no passado o que iriam crer, diziam que iam crer pela graça de Deus, mas que na prática a igreja não produziu isso e tornou-se uma igreja metade obra, metade graça, e virou assim a obra cooperando com a graça. Mas se você olhar os documentos, as decisões dos concílios, você verá que nas decisões dos concílios a decisão que foi favorável, que ganhou no concílio, foi a decisão agostiniana da graça. Mas a Igreja Católica, do decorrer dos tempos, a prática acabou modificando aí o conceito. Eu costumo dizer que o uso do cachimbo deixa a boca torta, né? Esse é um problema que nós também temos na igreja presbiteriana, em todas as igrejas reformadas, porque às vezes a pessoa não dá muita importância para uma coisinha pequenininha que muda aqui. Mas essa coisinha pequenininha que muda aqui, muda lá. Primeiro, condena um camarada por uma palavra e ato. Depois condena um concílio. Depois condena 3, depois condena 4. Depois a sociedade toda tem que brigar, fazer guerra, para não ser tolhida em toda a sua liberdade. Entenderam? Compreenderam bem o que acontece? É assim também na igreja. O sola escritura, é toda a terceira parte já. Sola escritura no catecismo da Igreja Católica Romana define o seguinte: Deus, olha o que eles dizem, está no catecismo, eu vou citar a página. Deus é autor da Sagrada Escritura. A verdade divinamente revelada que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam foi registrada neles sobre a inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros completos do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo, têm Deus por autor, e como tais foram confiados à própria Igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados para escrever os livros sagrados. Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele, neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. Os livros inspirados ensinam a verdade. E assim como tudo que os autores inspirados afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis que fosse consignada nas Sagradas Letras em ordem à nossa salvação. Prestou atenção no que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 105 a 107? Praticamente um só na Escritura. O que eles disseram? Primeiro, são a verdade divinamente revelada, portanto Deus é o autor. Segundo, foram registrados sob a inspiração do Espírito Santo, Deus é o autor. Foram confiados à igreja por Deus. Contém tudo aquilo e somente aquilo que Deus determinou. Ensinam a verdade. Tudo que ela afirma deve ser tido como afirmado pelo próprio Espírito Santo. Elas ensinam com certeza, fidelidade e infalibilidade. Tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Isso é um católico conhecedor da sua doutrina é que afirma. Parece só a Escritura. Parece um cristão autêntico, um autêntico reformado. Ainda que a Igreja Católica afirme tais coisas, há aqui uma contradição entre o magistério e a tradição. Porque se ensina que a Bíblia é isso aqui, por que ela não é tida como o livro que rege a nossa fé e a nossa prática?
ou pelo menos a fé e a prática dos católicos. Especificamente pelo conceito que eles têm de que a palavra é viva e de que ela vai sendo reinterpretada. E essa reinterpretação é tida como autoridade, tal qual a própria palavra escrita. Então, desta forma, a tradição e magistério se combinam. O ensino da Bíblia se combina com a tradição, de tal forma que forma aí um triunvirato, vamos dizer assim, né? Bíblia, tradição e consenso. Consenso seria a leitura de textos que já foram determinados pelos pais da igreja, pelos antigos santos pós-apostólicos, e essa gama de escritos colaboram juntamente com a interpretação da Bíblia. E aí então tem mesmo valor essas três áreas para a igreja católica. Então a fidelidade, a infalibilidade, a determinação absoluta tudo aquilo que Deus quis transmitir está na Bíblia através da tradição dos apóstolos e dos que sucederam os apóstolos. Tudo o que é necessário, sabemos e seguimos em matéria de fé, doutrina, prática cristã e moral. Deus quis que assim fosse, dizem os católicos, e assim é. Basicamente, a ideia é como é e por que é que o católico, então, algumas vezes não pega esse conceito que eles têm da Escritura e aplicam para si mesmos. Especificamente pelo seu conceito de que a Bíblia, a palavra de Deus, é eficaz e é viva. Esse é o conceito principal que eles têm